Vai lá, fica à vontade. Bom, deixa eu falar rapidamente sobre um assunto que é bem interessante. É um assunto que vocês normalmente não têm em sala de aula, tá? Porque é um assunto um pouco mais voltado à área de vendas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no tema rapport, né? Rapport é o que a gente chama de criação de conexão. Eu vou abordar dois temas aqui dentro, basicamente, desse conteúdo. Um deles é relacionado realmente a rapport, o segundo ele tem a ver com gatilhos mentais, que tem uma conexão direta e indireta com rapport, tá? Quando a gente fala de rapport, antes de eu até falar de rapport, é legal me apresentar para vocês saberem quem sou eu, né? O que realmente eu faço, o que eu ando fazendo na minha Isso. vida e por aí vai. Então, só me apresentar para vocês rapidamente. Meu nome é Ricardo Ribeiro, né? Sou professor aí na Belas Artes, sou professor da SPM, mentor de startups também na Amazonas Cap. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Amazonas Cap, ela é uma captadora de recursos para startups em geral. Ela basicamente pega o dinheiro de investidores, agrupa dentro de uma startup e faz a aceleração dessa empresa. E eu sou sócio de uma agência de publicidade chamada Magna Group, tá? Eu tenho 15 anos de marketing digital, tô ficando velho já, realmente, assim, eu gosto de falar que eu sou dinossauro na área de marketing digital, porque na época que eu comecei a trabalhar em marketing digital, a área tinha basicamente um ou dois profissionais e o resto da área era voltada a marketing tradicional. Então, tinha muito investimento ainda em mídia realmente offline, né, que eles chamam hoje em dia, que era TV, rádio, revista, outdoor, banners em geral, e no marketing digital era um investimento relativamente pífio. Hoje em dia, né, existe uma inversão disso, o marketing digital está muito mais aflorado do que realmente o marketing tradicional, mas o marketing tradicional ainda continua realmente grande. Já trabalhei em algumas empresas legais aí do mercado. A Corbis, que é a maior agência de marketing digital da América Latina, a Mundo Verde, que aí vocês já devem ter visto algumas lojas realmente em São Paulo, etc. TripAdvisor, que é basicamente o maior site de reviews de viagens do mundo, e a Boa Vista SCPC, que essa, quando eu falo, normalmente a pessoa fica tipo com uma cara de o que é Boa Vista? Se vocês olharem o segundo termo, vocês vão conhecer. O Serviço Central de Proteção ao Crédito. É aquela empresa que negativa os usuários quando eles realmente estão devendo em alguma empresa, tá? Pô, o que se fazia na Boa Vista? Isso daí cabe para uma conversa à parte, mas eu trabalhava com a criação de produtos digitais ali dentro. Se falar um pouco do meu currículo acadêmico, pô, eu sou bacharel em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, fiz uma pós em marketing na Casper Libero, MBA em marketing digital na SPM, formação em gestão de projetos na FIA e mestrado em administração na SPM. Então, desde que eu comecei realmente os estudos, eu não parei. Dei uma pausa agora nos últimos 2 anos e agora vou voltar a fazer realmente o doutorado, porque aí é uma coisa consequencial, né? Se começou o mestrado, é legal você terminar o doutorado. Uma coisa que eu acho interessante de falar, como a gente vai falar de rapport hoje, é legal de vocês terem uma noção do seguinte. Ah, antes de eu falar de rapport, um pouco dos clientes que a gente aborda hoje lá na agência, tá? Tem uma galera que olha e fala assim, pô, o que realmente o professor Ricardo aborda dentro da agência lá dele, etc. A gente atende grandes marcas de luxo e moda, mas mais importante, a gente atende alguns, basicamente, clientes que são meio esporádicos, que não fazem parte do grupo de luxo e moda. Dando exemplo para vocês, né? Quem que a gente atende, que é essa trindade aqui, né? Corsage, Tudor, Rolex, Tami, BNV, Louis, Queen, Oriba, Ania Mayer, Shoulder, Oceane, My Basic, Sofia Egg, Fabrício Giannone, Rosa Maria, o grupo Rosa Maria como um todo. O grupo Rosa Maria, para quem não conhece, é uma private label que vende para Renner, vende para C&A, Riachuelo. Todas as roupas de compressão do grupo Rosa Maria, né, chegam na Renner, são trocadas de marca apenas e basicamente é daí que surgem as marcas não, desculpa, as roupas que vocês compram ali de compressão. E agora, passando um pouquinho só pro lado da direita, acho que vocês conhecem alguns aqui, né? Principalmente o Flamengo. O Flamengo, quem não conhece, tá de sacanagem comigo. Miolo de vinhos, né? Red Bull Bragantino. Aí tem o grupo GTEX, que é de limpeza, que tem Babysoft, Urca, UF, Amazon, Hiperclean e por aí vai. Associação Brasileira das Indústrias também é cliente nosso. Vaquinha.com.br. A Movement de esteiras e bicicletas, etc. E dois grupos que aqui são grupos funerários, que é um pouco até quando o Edson comentou realmente da morte dos famosos, eu fiquei pensando, que legal, tem muito a ver com dois grupos que a gente trabalha aqui na casa, que é o Grupo Zelo e o Grupo Cortel. Ambos são os maiores, ambos não, desculpa. O Grupo Zelo é o maior grupo funerário do Brasil e o Grupo Cortel é o segundo maior grupo funerário do Brasil, tá bom? E já que a gente vai falar de rapport e uma parte de gatilhos mentais, é legal de você ter uma noção do seguinte, tá? Eu vou falar um pouco sobre mim fora do trabalho. Ando de skate, gosto de praticar atividades de esporte em geral, né? Eu gosto de, tipo, praticar bastante esporte. Tenho uma família, lógico.
Mais importante do que isso, sou bem ligado principalmente à minha avó e minha mãe, né? Ah, aqui é minha irmã, a esposa da minha irmã e meu irmão. Gosto bastante de cachorros, então, assim, animais em geral são bonitinhos, mas eu tenho uma preferência por cachorros. Gosto de carros pra cacete, tanto que sempre que eu posso eu tô falando de carro, principalmente com os alunos. E gosto de relógios, acho que vocês vão reparar isso, porque se algum dia vocês me verem no campo, vocês vão ver que normalmente eu não repito o mesmo relógio no mês, perfeito? Por que eu falei disso tudo, já que a gente vai falar de rapport? É legal de vocês terem uma noção de que toda vez que vocês vão conversar com uma pessoa, os dados pessoais dessa pessoa são mais importantes do que os dados profissionais dessa pessoa, tá? Quero vender um produto, quero vender um serviço, quero falar com uma pessoa, quero me conectar com uma pessoa. Eu vou me conectar através dos dados pessoais dela. Não adianta nada eu falar com uma pessoa única e exclusivamente sobre os dados profissionais e sobre um pouco da vida que realmente essa pessoa está levando no conceito profissional dela, mesmo que você queira vender um produto ou um serviço profissional para ela. Rapport tem a ver com isso. Rapport é a criação de conexão. Rapport é a construção de realmente uma conexão entre você e a outra pessoa através dos dados que você possui dessa pessoa e, mais importante, da conexão que você cria com essa pessoa. Tem uma brincadeira que eu sempre falo quando eu falo realmente relacionado a rapport, que é, se você vai falar sobre qualquer assunto, principalmente com o pessoal um pouco mais jovem, é legal de você falar sobre tatuagem. Pô, por que tatuagem? Tatuagem é fácil de encontrar. Normalmente, grande parte de vocês tem tatuagem, né? E mais fácil do que isso, normalmente a tatuagem de vocês não é no mesmo espaço das tatuagens que, por exemplo, eu tenho. Falar de tatuagem é fácil porque normalmente vocês vão encontrar alguma tatuagem em vocês, em algum lugar que eu não tenha, e aí a primeira coisa que eu sempre vou perguntar e sempre vou falar sobre tatuagem é: doeu fazer essa tatuagem nesse lugar que você fez? E a pessoa começa a falar de como foi realmente a experiência dessa tatuagem. A partir do momento que ela começa a falar comigo sobre a experiência da tatuagem, eu começo a criar uma pequena conexão, porque por eu ter tatuagem também, eu consigo me conectar com essa pessoa e consigo criar um vínculo com essa pessoa. Então essa pessoa vai olhar para mim e falar o seguinte: pô, o cara ali também entende de tatuagem. Apesar dele entender sobre marketing, entender sobre qualquer outro assunto que pode ser interessante, o principal assunto que realmente ele veio tratar comigo foi sobre tatuagem, que é um aspecto pessoal meu. Isso é criação de conexão. Isso facilita a criação de conexão. Como eu citei para vocês, rapport é uma técnica de criar conexão profunda, perfeito? Então, quando você está criando realmente essa conexão profunda, você tem que engajar esse pessoal com alguma coisa. Você tem que realmente se parecer com essa pessoa que você quer criar uma conexão, ou com esse público que você quer criar uma conexão, ou mais importante do que isso, pelo menos você tem que ter algum aspecto que essa pessoa vai admirar em você, perfeito? Dando um exemplo simples para vocês, quando vocês estiverem no 7º e 8º semestre, no 7º principalmente, vocês vão fazer uma coisa chamada pesquisa, tá? A matéria de pesquisa, ela envolve, principalmente para quem vai fazer a pesquisa qualitativa, a criação de uma conexão com pessoas ali no meio. Por que a criação de conexão com essas pessoas que estão respondendo o seu TCC? Essas pessoas, elas precisam responder, principalmente numa pesquisa qualitativa, com o sentimento delas. Então, quando elas estão respondendo qualquer resposta que vocês estão pedindo com o sentimento delas, você precisa ter criado uma conexão para ela responder. Senão a resposta vem seca, vem uma resposta muito dura, vem aquela resposta de gosto ou não gosto. Quando você quer, na verdade, perguntar para essa pessoa o que ela sentiu quando ela viu, de repente, uma criação de vocês. E quando você tem essa criação explícita no TCC e você quer tirar essa emoção, você precisa ter pelo menos algum vínculo, algum relacionamento, nem que seja o básico, com essa pessoa. Eu gosto de falar que, às vezes, o mais interessante é você conversar com essa pessoa numa mesa de bar. Porque essa pessoa numa mesa de bar, ela é mais solta. Ela não está num ambiente controlado, num ambiente fechado. Só que quando você for fazer a pesquisa, você vai ter que gravar essa pessoa preferencialmente. Então o que você vai fazer? Conversar com essa pessoa numa mesa de bar e depois ir gravar. Porque essa pessoa já vai estar solta. Essa pessoa já vai estar envolvida no seu papo, já vai estar conversando com você friamente, ok? O que consiste a técnica de rapport, tá? São 3 elementos que são muito importantes aí no meio. Elementos pessoais, elementos de fala e gestuais, tá? O que são elementos pessoais? Eu falei para vocês de tatuagem, certo? Elemento pessoal é um elemento que faz parte do seu eu. Então esse elemento pessoal, por exemplo, no meu caso, eu tenho tatuagem
elemento pessoal, a tatuagem é um elemento que faz parte do meu ser. A partir do momento que faz parte do meu ser, se uma outra pessoa tem uma tatuagem, a gente já tem uma possibilidade de conexão muito simplória, que é perguntar se a outra pessoa gostou da tatuagem, gosta de tatuagem, onde que ela já tem tatuagem. Você já consegue um papo com essa pessoa de uma maneira muito mais fácil, certo? O segundo elemento é o elemento de fala. Tudo aquilo que você fala, todas as gírias que você usa, todo trecho que realmente você está reproduzindo ou falando de forma autoral para aquela outra pessoa vai entender e julgar você através do estilo que você fala. Então, se você quer falar realmente com o pessoal que o pessoal é mais do funk, do trap, etc., você não vai usar uma linguagem correta, você vai usar mais gíria, você vai usar expressões que estão realmente no universo daquela pessoa. Desde que você faça com que aquela pessoa entenda que você entende o universo dela. Se você está falando com uma pessoa que realmente, é de repente um major, alguma coisa, um outro cargo, uma outra profissão, outra coisa que realmente fala com um linguajar mais correto, você precisa usar um linguajar mais correto. Você precisa falar palavras que essa pessoa vai entender e vai entender que você entende do universo dessa pessoa, perfeito? E o terceiro elemento, que é um elemento que eu uso bastante no dia a dia, que é o elemento gestual. Elemento gestual pode ser com a mão, que é o que eu mais uso. Quem já conversou comigo já reparou que, a cada 3 palavras que eu falo, eu faço 5 movimentos com a mão. E quem não conversou ainda comigo ainda vai reparar isso, mas mais importante do que isso, o elemento gestual não está só na mão, mas ele está no corpo como um todo. Por quê? O que é um elemento gestual? A partir do momento que você cumprimenta a pessoa, seja com um beijo na bochecha ou com um toque de mão, a partir daquele momento em diante a pessoa já está julgando você. Então o elemento gestual ele pode ser realmente um cumprimento mais caloroso, um cumprimento mais firme ou mais solto, depende muito da pessoa com quem você está falando. Pode ser um beijo na bochecha, pode ser o que for, um abraço, tudo isso é elemento gestual. Os elementos gestuais eles moldam também como a pessoa vai se portar mediante você. Eu não sei se vocês já repararam, e vocês já devem ter tido essa experiência na vida. Tem algumas pessoas que simplesmente tentam criar uma intimidade onde elas não têm. Elas tentam te abraçar, às vezes, e você nem conhece a pessoa. Você fala, o que essa pessoa já viu me abraçando? Eu não estou entendendo nada. Porque ela não conseguiu criar uma conexão com você, ela está tentando criar através de um elemento gestual, sem antes tentar um elemento de fala ou um elemento pessoal que juntasse vocês. Perfeito? O que é importante da gente saber de rapport como um todo, tá? Juntando elemento gestual, de fala e pessoal, a gente tem basicamente essa base técnica aqui, tá? São 8 elementos que, quando eles são utilizados a seu favor, eles conseguem basicamente construir essa conexão com uma pessoa. O primeiro de todos, eu gosto de falar que ele é o mais, crucial, que é o que a gente chama de contato visual, perfeito? O que o contato visual faz? O contato visual ele permite que você, primeiro, interaja com aquela pessoa sem precisar falar nada, certo? Uma coisa que eu digo sempre também, contato visual, quando é demasiado, quando você está usando muito do contato visual com a pessoa, você parece um maluco. Então você está lá olhando muito para a pessoa vai olhar para você e ficar tipo, essa pessoa vai me matar. Parece um serial killer. A ideia é que você use o contato visual com certas pausas, perfeito? O contato visual, ele é o primeiro contato que você tem com a pessoa. Eu não sei se vocês já conversaram com alguém que não mantém contato visual com você. Por vezes por vergonha, por vezes por timidez, por vezes por o que for. Mas é um incômodo tremendo quando a pessoa não mantém o contato visual com vocês. Essa pessoa, quando ela não mantém o contato visual com vocês, você simplesmente, automaticamente, no seu subconsciente, você vai gerar uma percepção dessa pessoa diferente do que realmente ela pode ser. Ela pode ser a pessoa mais incrível do universo. Mas se ela é envergonhada, não consegue manter esse contato visual contigo, você não vai levar essa pessoa tão a sério quanto você levaria uma pessoa que mantém o olhar no seu olho. Como eu disse, não fixo. Por quê? Se manter fixo, fica parecendo maluco. A segunda base de técnica de rapport é expressão facial. O que uma expressão facial traz para vocês? Vocês já conversaram com alguém e aí vocês falam alguma coisa, vocês falam assim, adorei o show da Taylor Swift. E a pessoa olha para vocês e faz aquela cara de, nossa senhora, que mau gosto que você tem, e ela nem precisou falar nada. Basicamente, ela só pegou, através da expressão facial dela, olhou para vocês, vocês entenderam que a expressão dessa pessoa, a partir do momento que ela está olhando com uma cara feia para você, você já
se ligou que essa pessoa não gosta de Taylor Swift. O que isso traz a partir de realmente uma expressão facial? A pessoa fez essa cara, você pode principalmente mudar de assunto. Não trabalhar, não conversar sobre Taylor Swift, não conversar sobre o assunto que essa pessoa se sente meio que, sabe, desgostosa para falar sobre, ok? O terceiro, acho que um dos mais importantes, é a postura corporal. A postura corporal ela fala muito sobre a gente. Para quem nunca leu aquele livro O Corpo Fala, eu recomendo friamente que vocês comecem a ler ele e terminem até o final realmente do curso, porque o Corpo Fala diz especificamente tudo o que vocês precisam saber sobre a vida, tá? Por que eu digo isso? Eu não sei se vocês já viram isso, vocês já devem ter ido para algum bar, balada, algum rolê, que quando vocês chegam lá, tem uma pessoa que às vezes ela está conversando com você, ou vocês estão conversando com uma pessoa, e essa pessoa ou se aproxima ou se afasta de vocês. Quanto mais ela se aproxima, mais ela tende a deixar claro que ela tem interesse em vocês. E quanto mais ela se afasta, mais ela deixa claro que ela não tem interesse em vocês. Isso tudo é baseado em postura corporal, bem simples. Outra coisa de postura corporal interessante, isso dá pra ver quando vocês estão, principalmente em sala de aula. Quando vocês colocam o pé em direção, por exemplo, à saída da sala, significa que vocês estão ali apenas cumprindo tabela. Tá? Vocês estão ali só pela lista de presença. Isso dá para saber só na postura do que vocês estão realmente fazendo em sala de aula. Quarto e mais importante, esse é um negócio que eu gosto de falar que ele é mais para vocês do que realmente para o terceiro. O terceiro que eu digo é a pessoa que vocês estão tentando conversar ou convencer alguma coisa, que é o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é um negócio simples. A partir do momento que você começa a chorar sobre um assunto, se aquela pessoa não chora sobre aquele assunto, vocês não estão criando uma conexão. Entendeu onde eu quero chegar? Se você vir e falar assim, pô, meu Palmeiras perdeu e começa a chorar, a pessoa vai olhar pra você e falar assim, sério que ele se importa desse jeito com futebol? Ou às vezes essa pessoa vai falar, cara, eu te entendo, eu sou corintiano, a gente perdeu semana passada o jogo também, meu Deus, e começa a se desesperar também. Tudo vai da emoção que você quer passar pra pessoa e da emoção que essa pessoa vai refletir ou não. Perfeito? O quinto elemento é uma coisa que eu falo bastante em relação a timbre e tom de voz. Timbre e tom de voz é legal de você trabalhar porque se você quer passar basicamente uma característica como se você estivesse mais nervoso, você pode aumentar o tom da sua voz, você pode deixar ele mais realmente grosso, né? Você pode deixar a sua voz mais grossa e mais alta. Então a pessoa vai olhar para você e falar, cara, essa pessoa está nervosa comigo. Assim como se você não quer passar realmente basicamente como se você estivesse nervosa e quer passar uma sensação de calma, de realmente sensatez, você torna a sua voz mais aguda e ao mesmo tempo você deixa ela mais baixo. Você diminui o tom da sua voz, você vai deixar a pessoa se aproximar de você para ouvir mais o que você está falando. Perfeito? Junto com isso, tem uma coisa que realmente a maioria das pessoas perde, né, ao longo de uma conversa, que é timing, tá? Quando a gente fala de timing é uma coisa que é crucial. Você errou o timing de basicamente uma frase que você ia falar, a pessoa pode parar de te ouvir, parar de falar, putz, eu acho que se isso há duas, sentenças atrás fazia toda a linha sequencial correta, porém agora já perdeu um pouco do foco disso. Eu não sei se vocês já viram, em reunião principalmente, quando tem realmente uma reunião que é bem importante, a pessoa, sempre que ela vai colocar um ponto, e às vezes ela interrompe outra pessoa para colocar um ponto, é por conta do timing. É por conta de, olha, se eu não falar agora, em algum momento eu vou perder a linha disso e eu vou ter que voltar atrás no que você está falando, para depois a gente voltar para frente onde um outro tópico você já realmente abordou, etc. A não ser que a conversa tenha apenas um dado e apenas um tipo de informação. Se vocês estão tratando de uma conversa que só fala sobre um assunto, você pode manter o timing para o final de uma conversa. Porém, se a conversa ela destrincha em diversos assuntos, o timing é crucial, ok? E isso me leva a falar um pouco sobre as palavras que vocês levam realmente a pessoa à frente. Vocês lembram que eu falei sobre os elementos de fala, né? O elemento de fala, ele tem a ver com timing, mas ele tem a ver com as palavras que você fala. Então, se eu vou conversar realmente, até com vocês, quando vocês estão realmente falando sobre marcas que vocês compram, e isso eu pego muito em sala de aula. Eu falo sobre Lacoste. Na primeira aula de comunicação integrada a marketing, o primeiro exemplo que eu dou em sala de aula é sobre a Lacoste.
E eu falo sobre qual é a conexão que existe do público Lacoste Brasil com o público Lacoste Europa, que é uma diferença gigantesca, né? As palavras usadas basicamente na comunicação Lacoste Brasil e Europa são muito diferentes. A Lacoste no Brasil, ela aceita até ser chamada de Lala. Na Europa, é Lacoste e você não abrevia Lacoste de maneira nenhuma. Perfeito? Porque as palavras que são utilizadas ali no meio vão gerar realmente essa conexão ou essa quebra de conexão em relação à marca. Perfeito? E juntando a isso, nós temos os elementos gestuais, certo? Então, todos os gestos que vocês fazem, tudo que vocês apresentam, basicamente os microgestos que vocês estão conversando, quando vocês estão conversando com alguém, são utilizados, eles são captados pela pessoa. Quem já teve aula comigo sabe que eu uso uma coisa bem simples. Para fazer um passo a passo, eu sempre faço passo a passo. Eu uso minha mão como se estivesse dividindo ou fatiando alguma coisa, para que a pessoa entenda que existem steps no meio do caminho, passos que são separados ali no meio. O gestual ele é tão importante quanto a fala, porque o gestual ele serve para se comunicar com uma pessoa através do subconsciente. Se você faz o gestual de separação, a pessoa vai entender que é separado em steps. Se a pessoa usa basicamente algum gesto de, é muito longo, aí a pessoa faz aquela destrinchão, o sinal de basicamente, aqui até aqui, tem uma diferença muito grande, você já consegue entender sem eu precisar falar nada. Os gestos que são utilizados em uma conversa são uma das partes mais importantes que tem nela, ok? Passando disso, a gente tem algumas habilidades técnicas de rapport que são interessantes, tá? Quando eu falo de habilidades, são coisas que vocês conseguem utilizar no dia a dia, tá? A primeira delas, vocês já devem ter ouvido falar disso, que é o que a gente chama de espelhamento, tá? O espelhamento, ele consiste em copiar os gestos, tá, de uma pessoa, e essa pessoa, de um outro lado, ao longo do tempo vai começar a copiar os seus gestos sem ela se tocar que você já copiou os gestos dela. Você começa a fazer, basicamente, os gestos da pessoa, então você está numa reunião, a pessoa está aqui com a mão cruzada assim, você cruza a mão do mesmo jeito, sem a pessoa perceber, lógico, para não ficar tão feio assim. A pessoa está com a mão cruzada aqui, aí depois a pessoa vai lá, ela descruza a mão e faz isso daqui. Você faz a mesma coisa. E você vai de pouco em pouco seguindo o gesto dessa pessoa. Depois, na segunda etapa, basicamente, do espelhamento, essa pessoa vai estar copiando tudo que você faz. Então você vai lá, você abre os braços e a pessoa abre os braços também. Você se inclina em direção à mesa e essa pessoa se inclina em direção à mesa também. O espelhamento, ele funciona por uma coisa bem simples. Nós, seres humanos, gostamos de pessoas que pensam como nós pensamos. Eu sei que muita gente fala assim, não, eu gosto de gente que pensa de formas distintas. Isso é uma mentira que vocês contam para si mesmos. Porque vocês gostam de pessoas que, basicamente, falam o mesmo papo que você. Vocês não vão conseguir ficar perto de uma pessoa que tem um papo muito diferente, uma forma de pensar muito diferente. Então, o espelhamento, ele funciona muito bem especificamente por isso. Porque quando você está lá conversando com uma pessoa que tem o mesmo nível de pensamento que você, vocês estão mantendo uma conversa que é bilateral, quer dizer, unilateral. Ela não é bilateral, ela não tem dois lados, ela tem apenas um. Ok? Conhecimento comum. Conhecimento comum é uma coisa simples. Eu falei para vocês sobre tatuagem, né? Tatuagem é uma coisa de conhecimento em comum entre os jovens em geral, porque o que acontece? A maioria de vocês tem tatuagem. Então eu consigo chegar numa roda, basicamente, ali de universitários e falar, que tatuagens vocês têm? E ali se torna um conhecimento comum, porque eu conheço sobre tatuagem, vocês conhecem sobre tatuagem, e isso deixa o conhecimento comum dos dois lados, perfeito? Uma coisa que eu dou sempre de exemplo, eu adoro falar sobre isso. Quando a gente fala sobre conhecimento comum, e aí como eu falei para vocês, sou palmeirense, eu falar que o Palmeiras é o melhor time do mundo é conhecimento comum. Isso é uma brincadeira, mas de um outro lado eu entro com uma coisa do seguinte. Todo mundo aqui, mesmo que não torça friamente para um time, que não conheça a fundo de futebol, conhece os times do Brasil. Se eu falar sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos esses nomes são conhecimento comum. Todos vocês conhecem, eu conheço. Então eu posso eu posso entrar numa conversa simplesmente falando sobre futebol. Eu posso chegar para cada um de vocês e falar, Palmeiras é o melhor time do mundo. Do nada o cara vai virar para mim e falar, não, São Paulo. Não, o Corinthians. A pessoa conhece de futebol? Não, mas ela vai defender um pequeno pedaço do time dessa pessoa. E de um outro lado, se a pessoa for palmeirense, a pessoa vai só concordar comigo. Então isso é um conhecimento comum que qualquer pessoa, principalmente no Brasil, pode usar. Se você está nos Estados Unidos, por exemplo, você pode voltar isso de futebol
para basquete, ou para, aí depende muito também da região, mas para hóquei e para outros diversos esportes. Tudo vai de acordo com o conhecimento comum do local. Perfeito? Quando a gente fala sobre conhecimento comum, tem uma outra coisa agora que a gente passa a falar, que é ouvir e direcionar. Essa é uma técnica bem interessante, que é o seguinte: eu não sei se você já viu uma pessoa que ela concorda com vocês, mas ela concorda discordando. Ela fala tipo assim, não, isso daí tá muito certo, mas e se... E aí ela começa a introduzir o pensamento dela, que às vezes não tem nada a ver com o pensamento que você tem. Você tá pensando, pô, eu acho que tal coisa funciona dessa maneira. E aí a pessoa fala, não, concordo com você. Só que de um outro lado, e aí começa a falar todo o pensamento dela. Isso é o que a gente chama de ouvir e direcionar. Eu vou ouvir o que você está falando, eu vou pegar o que você está falando, eu vou concordar com o que você está falando. Só que eu vou direcionar para a conversa que eu quero. Por vezes, você está falando de um assunto e você quer tratar de outro assunto, você quer fugir daquele assunto. Então você vai ouvir o assunto, entender o assunto, concordar com o assunto, ou às vezes até falar que não é tão a favor daquele assunto, e de um outro lado vai direcionar para onde você quer. Os comerciais fazem muito isso, tá? Até, voltando aqui sobre o ouvir direcionar e sobre conhecimento comum, que é muito legal, se vocês algum dia tiverem a experiência de ir comprar um carro, simplesmente vocês vão ver como o comercial usa rapport para tentar se conectar com vocês. Ele pega e fala o seguinte: o que vocês fazem da vida? Aí vocês vão falar, eu sou publicitário, eu sou jornalista, eu sou de RI, eu sou de... indiferente da área que vocês trabalham e indiferente do que vocês formaram. Normalmente aquele comercial, aquele vendedor de carro, aquele vendedor de apartamento, aquele vendedor de assuntos um pouco mais complexos, ele é a mesma coisa que você? Do nada. Ele vira e fala assim, nossa, eu também fiz publicidade, muito legal. Ou ele pergunta, o que vocês fazem da vida? Belas artes? Nossa, a minha irmã também faz belas artes. Nossa, eu também fiz belas artes. Ele do nada, ele cria uma pequena conexão com vocês através de um conhecimento comum. Entenderam onde realmente o comercial mexe? Ouvir direcionar serve, principalmente quando a gente tem essa parte, até essa conexão com o conhecimento comum, quando eu direciono a conversa. Então o comercial ele pega, ele entende realmente o que vocês fizeram da vida, eles falam assim, eu também fiz belas artes, não sei o quê. Daqui 10 segundos, no que ele fala isso do eu já fiz belas artes, ele só simplesmente tenta criar essa conexão e ele direciona uma outra conversa aqui. Ele vira e fala assim, pô, onde você mora? Aí você fala, sei lá, eu moro longe da faculdade. Ele vai falar, pô, ó que legal, se você pegar esse carro aqui, o vendedor de carro, né? Se você pegar esse carro aqui, você vai conseguir chegar lá e ainda é econômico. Olha que coisa boa. E às vezes ele te vende um carro totalmente nada a ver com o que você está buscando. Só que ele está direcionando o assunto para onde você acha que é interessante. E mais importante do que isso, para onde ele quer levar. Perfeito? O ouvir direcionar eu falo que funciona muito bem com RH. Tá? Porque o RH, ele tenta te direcionar em uma conversa. Quando você está realmente numa entrevista, o RH ele ouve o que você está falando, e em algum momento ele vai chegar e tentar direcionar para ver se ele tira mais alguma informação ou se ele tenta minar a sua conversa ali no meio. Cabe a você, como profissional, saber se ele está tentando minar ou se ele está tentando te levar para um outro caminho para ver se realmente você tem ou não conhecimento sobre aquele assunto. E persuasão. Persuasão é uma coisa muito legal, tá? Por que persuasão é uma coisa muito legal? Persuasão serve como o utensílio para você fazer uma pessoa entrar para o seu lado. Então, se você juntar um pouco realmente do conhecimento comum, se você juntar a história do ouvir e direcionar, você chega no persuasão. Persuadir uma pessoa é uma coisa de você construir realmente não uma conexão com essa pessoa, mas mostrar para essa pessoa que você está do lado dela e, mais importante do que isso, por vezes você vai levar ela para o seu lado. Perfeito? Às vezes ela entra numa conversa que ela está totalmente oposta a você e de pouco em pouco, com pequenos gestos, com pequenos realmente, sabe, você falando bem do trabalho da pessoa, você falando que aquele trabalho é difícil, que não sei o que, essa pessoa começa a se tornar pro seu lado. E aí depois de uma reunião, qualquer coisa do gênero, essa pessoa vai olhar e falar, pô, aquela pessoa foi crucial na reunião e ela nem sabe o porquê. Perfeito? Persuasão é o que leva as pessoas a venderem, tá? Porque no final das contas, por que eu tô falando até principalmente sobre rapport, etc. Quando a gente fala sobre rapport e quando a gente fala sobre essa criação de conexão em geral, eu gosto de falar que grande parte do que vocês vão fazer no futuro é a venda de produtos. Não diretamente, mas indiretamente. Todo o material de comunicação que vocês construírem, todo o material, realmente assim, toda a notícia que vocês escreverem, tudo aquilo vai vender uma ideia para uma pessoa ou não. E aí, de acordo com essa ideia, realmente a pessoa compra ou não o que você está escrevendo, construindo,
distribuindo o que for. Perfeito? E já que a gente já falou disso tudo, acho que deu para entender um pouco sobre Rapport, eu vou entrar rapidamente nisso aqui, tá? Por que eu vou entrar rapidamente em gatilhos mentais? Eu quero deixar um pedaço para vocês tirarem dúvidas, né? Mas os gatilhos mentais, eles são cruciais para vocês entenderem como é que funciona o mundo, principalmente a internet como um todo. Porque a gente sofre com gatilhos mentais todo o tempo de que a gente está na internet. A gente passou, eu não sei se vocês viram semana passada, né, sexta da semana passada, a gente teve um negócio chamado Black Friday. O Black Friday é uma das coisas mais interessantes porque eles usam todos os possíveis gatilhos mentais para cutucar vocês. Todas as marcas têm desconto, perfeito? E aí o desconto ele é de um dia apenas. Ele tem, normalmente, na marca, quando você entra no site, um cronômetrozinho falando você tem apenas mais tantas horas para comprar, senão você perdeu a oportunidade. Junto com isso, todas as marcas ali, elas têm um contador de unidades. Então, assim, comprei uma TV ali na Americanas, vai aparecer, restam apenas 2, 3 unidades, certo? Isso é um gatilho mental. Junto com isso, ainda todo o dinheiro que vocês comprarem na Black Friday, 10% vai ser revertido para instituições de caridade. Tudo isso que eu falei é tudo gatilho mental. E isso tudo mexe com vocês no dia a dia, porque vocês, até colocando, não pensando conscientemente, o subconsciente de vocês começa a agir. E o subconsciente de vocês entende que esses gatilhos são realmente necessários. Ó, só tem mais essa unidade, se você não comprar agora, perdeu, não tem mais como comprar. E aí vocês ficam realmente com esses gatilhos atordoados dentro da cabeça de vocês, falando, eu preciso fazer essa compra. Se eu não comprar agora, eu perdi. Perfeito? Então eu vou entrar em basicamente 14 gatilhos mentais. Os 5 primeiros, tá? Eles são os mais básicos da publicidade. Prazer e dor. Vocês já devem ter visto alguma propaganda, algum comercial, que basicamente a pessoa ressalta um prazer muito grande ou ela evidencia uma dor muito grande que a empresa que está tentando falar com você basicamente sana aquela dor. Perfeito? Quando a gente fala de prazer e dor, o principal gatilho mental é, por exemplo, vamos falar de remédios. A pessoa está com uma dor de cabeça extrema. Eu não sei se vocês já viram um comercial de remédio de dor de cabeça. Basicamente a pessoa faz assim com a mão na cabeça, meu Deus, eu vou morrer, não sei o quê. E aí ela toma um negócio e acabou a dor. Ela continua trabalhando aqui, ó, ela continua mexendo nas coisas como se fosse instantâneo o medicamento. Aquilo é ressaltar a dor para que você olhe e fale assim, tá, se eu tiver com dor de cabeça, isso daqui cura aquela mulher que está com uma dor de cabeça morrendo aqui a qualquer momento, então ela vai curar a minha dor de cabeça. E aí você toma aquele remédio que faz sentido para você. Gatilho de autoridade. É um gatilho de credibilidade. Vocês já devem ter visto isso, principalmente com o pessoal que vende cursos online. Que o pessoal fala assim, eu trabalho com esse mercado há tantos anos. Então ele tem credibilidade para falar com você sobre realmente o que ele está tentando conversar. O gatilho de conexão. Eu não sei se vocês já viram, mas é aí que entra um pouco disso. O gatilho de conexão é o seguinte, vocês veem que existe um público que é a favor de uma certa causa social. Dando um exemplo, vamos todos nós nos unir aqui, Belas Artes, para fazer um manifesto pró os moradores de rua que ficam ali no centro da cidade. Beleza, isso é uma causa social que nós nos unimos e a gente está lá apoiando essa causa. E aí do nada, a gente está lá apoiando essa causa, vem uma marca e começa a apoiar junto essa causa. Isso é gatilho de conexão. Eles estão se conectando com basicamente um público que está apoiando uma causa social e, por consequência, eles criam uma conexão com esse público. Perfeito? Gatilho de confiança. O gatilho de confiança ele funciona de uma maneira que ele é um pouco diferente dos gatilhos tradicionais. O gatilho de confiança ele funciona do seguinte: eu te conto uma verdade, então eu te conto a primeira verdade na vida, eu te conto uma coisa de como realmente funcionou com outros clientes aqui da casa. E a partir do momento que eu contei a primeira verdade, a segunda, a terceira, a quarta frase que eu estou falando, indiferente se for uma mentira, assim, absurda, você vai acreditar como verdade, porque eu te contei uma verdade, entendeu? O gatilho de confiança, ele serve para você criar realmente um cenário de confiança entre você e o cliente, ok? O cenário de valorização, tá? O cenário de valorização, o gatilho de valorização, ele serve para basicamente mostrar o quão importante seu cliente é. Então, você já deve ter recebido aquela história do esse desconto é apenas para você. Esse desconto é apenas hoje para você. Eles estão usando 2 gatilhos diferentes, mas um deles é a valorização, para mostrar que aquele
conteúdo, aquilo é feito para você. Às vezes ele é feito para você, para 1 milhão de pessoas, mas ele é feito para você. Perfeito? Esse é o gatilho de valorização, que é mostrar realmente o quão importante a pessoa é. Vocês já devem ter comprado em algum e-commerce ou alguma loja, que a loja te dá um benefício, alguma coisa para você fazer uma segunda compra. Isso é o gatilho de valorização, que eles falam assim, olha, você se tornou um cliente premium a partir do momento que você comprou acima de R$100. E aí, você vai olhar e falar, tá, R$100 é o produto mínimo da loja, mas tudo bem. Você comprou acima de R$100, você está lá sendo valorizado. Você quer um gatilho de valorização legal que acontece agora no final do ano? Vai no shopping e vê os carros que eles basicamente estão entregando ali no meio. Você faz compras nas lojas e, por consequência, aquelas compras das lojas podem te dar um carro novo. Perfeito? Agora a gente entra em outros 5. Agora a gente vai entrar um pouco mais na Black Friday. Escassez. O gatilho de escassez é o gatilho que eu falei para vocês de restam X unidades. Então, se você comprar uma unidade, acabou. Não tem mais estoque, não tem mais... realmente ninguém mais vai conseguir comprar. Tem vezes que realmente resta uma unidade apenas no estoque e quando você compra, acaba. E aí fica como esgotado. Vocês veem isso principalmente em produtos que são mais exclusivos. Como, por exemplo, vocês entrarem no site da Nike e entrarem na aba de sneakers. Comprou um sneaker ali do tamanho 40, não tem uma segunda unidade do tamanho 40. É muito raro de se ter. Perfeito? De um outro lado, tem uma galera que utiliza desse gatilho, coloca, restam apenas 2 unidades. E aí você comprou, seu amigo comprou, sua mãe comprou, seu tio comprou, sua tia comprou, sua família inteira comprou porque só restavam 2 unidades. E você faz as contas e pensa, a gente comprou 7, restavam 2. Eles usaram apenas o gatilho da escassez para fazer com que vocês comprem. Perfeito? Tem o gatilho de urgência, que aí vocês viram na sexta passada, Black Friday. Por que o gatilho de urgência funciona? Você tem um período de uma promoção e se você sair daquele período, você não tem mais aquele desconto. Você não consegue mais comprar aquele produto com aquele preço. Então, esse gatilho de urgência, ele te coloca uma data limite para fazer uma compra. Você só consegue hoje ter aquele desconto que está no site. Só até hoje, só até amanhã. Por vezes vocês encontram junto do gatilho de urgência um temporizador, né? Basicamente um cronômetro falando. Faltam tantas horas para acabar a promoção. E se acabar a promoção, eu não tenho esse desconto para você amanhã. E aí no outro dia, por vezes, tem o mesmo desconto. Ou está com um preço reduzido. Ok? Exclusividade. Tem uma diferença entre valorização e exclusividade, tá? A valorização é quando você valoriza o seu cliente. Ele acabou de comprar, você trata ele com um certo valor. Você fala, pô, eu gostei da sua compra, compra de novo. A exclusividade é o que a gente fala em trabalhar listas VIPs, tá? O que é um gatilho de exclusividade? Quando você começa a comprar um produto em uma determinada marca, e aí você começou a comprar, e do nada você entra no clube de melhores compradores. Eu não sei quantos de vocês já fizeram compra no Mercado Livre, mas vocês têm basicamente um ranking ali, né? De quanto vocês compram, quanto mais vocês compram, maior o seu ranking dentro do Mercado Livre. Se você chegar no ranking, sei lá, acho que é 7, 8, alguma coisa do gênero, você tem uma exclusividade que é desconto no frete. Então, eles te tratam como VIP, porque eles olham e falam assim, olha, você já comprou tanto aqui no meu site que eu vou te tratar como prioridade. Você tem desconto no seu frete. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma galera que vai falar, então vou usar sempre, vou fazer uma conta com 50 amigos e a gente sempre compra nessa conta porque vai ter desconto no frete. Não tem problema, você ainda vai estar numa lista VIP nesse e-mail em específico. Perfeito? Tem o gatilho da novidade, que aí ele é algo inovador. Eu não sei se vocês já viram quando é novidade no mercado, como por exemplo a Coca-Cola, que soltou recentemente aquela Coca-Cola com o... esqueci o nome dele. Eu acho que é Marshmallow, o nome do artista, né? E quando eles soltaram essa Coca-Cola, eles mostravam que era inovador. Eles tinham uma ilha, eu não sei se vocês foram realmente no mercado e viram, mas era uma ilha separada das outras Coca-Colas, dos outros refrigerantes, porque eles queriam mostrar que realmente, opa, peraí, isso daqui não é todo dia que você tem não. Você pode comprar agora e ver se realmente funciona ou não. E é algo inovador. Quando é algo inovador, você dá esse destaque para a coisa e fala assim, opa, isso daqui é novo. Se você comprar hoje, você tem essa exclusividade que é algo inovador, ninguém nunca provou. A mesma coisa, e isso funciona muito bem para Nissin, né? Para Nissin Lamen. Afinal, todo mundo falou super mal do miojo de chocolate, mas acabou em quase todos os supermercados, porque é inovador. Perfeito? E aí entra um outro gatilho que ele é muito parecido com o gatilho de conexão, mas ele é um pouco diferente, que é o gatilho de prova social. Tá? O que é o gatilho de prova social?
O gatilho de prova social, ele não se junta com uma galera, mas ele cria essa prova social para que essa galera se una a ela. Tá? Tem uma diferença de um para o outro, basicamente em quem é o público que realmente cria o gatilho. A prova social, ele mostra para a sociedade, por exemplo, que uma natura da vida não maltrata animais, que um boticário não faz teste em animais. Perfeito? E isso gera uma prova social do seguinte: eu vou comprar Boticário e Natura porque eles não testam em animais. E eu apoio que realmente eles não testem em animais. Então, eu caí num gatilho de prova social. Significa que de repente, eles só estão fazendo isso pelas vendas? Em grande parte. Mas aí entra o outro lado. Por vezes eles estão fazendo isso porque vai atrair o consumidor novo. E o consumidor vai começar a ter realmente essa consciência de que testar em animais não é legal. Então ele começa a olhar e falar, se outras marcas testam em animais, eu vou parar de comprar essas marcas. O que isso vai gerar no final, assim? É o mesmo conceito até do Guia Michelin. No final, eu estou construindo toda uma conexão para que você, consumidor, venha comprar na minha loja porque eu não maltrato animais. Então, eu não vou comprar da loja que maltrata animais, que testa em animais os produtos, e de um outro lado eu vou comprar numa Boticário, numa Natura, para ver realmente o que acontece ali no meio. Tá bom? E os últimos 4, porque daí eu vou abrir para dúvidas de vocês. Um dos principais ali no meio que a gente vê hoje em dia, né, que é o gatilho da polêmica. Eu não sei se vocês já repararam, mas as notícias que vocês leem normalmente tem alguma polêmica envolvida. E às vezes nem é o principal tema basicamente da notícia, mas a polêmica está ali no meio. O poder da polêmica é muito grande. Eu não sei se vocês já viram, todo influenciador que sai numa polêmica muito grande se torna mais relevante ao longo do tempo. O gatilho da polêmica ele funciona para você tratar algo que é sensível e essa sensibilidade fazer com que o seu público seja dividido. Normalmente o gatilho da polêmica está muito relacionado a causas sociais, ações em geral. Então, por exemplo, a pessoa faz uma coisa que não tem nada, que não condiz com o público dela, mas ela faz porque o público vai ficar indignado. E causas políticas, perfeito? A gente viu muito o poder da polêmica em 2022, que tinham os influenciadores se posicionando de um lado ou de outro, e por consequência isso gerava um problema para eles. Porque tinha uma galera que olhava e falava, eu não vou seguir mais ele porque ele é bolsonarista, ou outro porque ele é lulista. Então eles param de seguir as pessoas, só que de um outro lado traz relevância. Porque essas pessoas saem na mídia, essas pessoas saem realmente em comentários diversos. Aquela polêmica, por exemplo, do próprio Neymar, trouxe para ele mais relevância. Então, ele cantar a música do Bolsonaro traz para o Neymar mais visibilidade. Perfeito? Um outro gatilho, simplicidade. O gatilho de simplicidade, vocês já devem ter visto algumas vezes em alguns sites, que é o seguinte, o quão básico é para comprar um produto. Então, normalmente vocês encontram assim, tem a fórmula do milhão em algum site, por exemplo. E aí você encontra lá o gatilho da simplicidade. Como é que funciona a fórmula do milhão? Você compra o curso, passo 1, passo 2, você faz as aulas, passo 3, você vira milionário. É simples, né? 3 passos você vira milionário assim, são apenas 3 passos. Até hoje, quantos passos vocês já deram para tentar virar milionário? Passo pra cacete. Com 3 passos eu vou conseguir? Isso é o gatilho da simplicidade. É eu tornar algo que é complexo, simples, para que essa pessoa consiga entender de forma simples que é só ela fazer 3 passos. O primeiro é comprar o curso da pessoa, o segundo é fazer o curso, o terceiro é virar milionário. Perfeito? A gente tem o gatilho da comunidade, tá? O gatilho da comunidade é uma coisa simples. É o que todo mundo faz parte e você ainda não. Então, se você ainda não faz parte, você é o que você chama hoje em dia de cringe, etc. Vocês vão tornando a pessoa irrelevante, perfeito? Então, a criação de uma comunidade, ela se constrói a partir do momento que todo mundo faz parte dela e em algum momento tem alguém que não faz parte. Grande parte de vocês, por exemplo, quando eu falo de gatilho de comunidade, por vezes tem, por exemplo, um iPhone. E o iPhone, ele é uma comunidade. Tem uma galera que olha pra quem não tem iPhone com uma cara de tipo, nossa, sério que você não tem iPhone? Meu Deus do céu, por que você não tem iPhone? iPhone é bem melhor, iPhone isso. Se você parar pra pensar, um Samsung e um iPhone eles são relativamente iguais. Eles têm algumas mudanças e vai ter uma galera aí no final que vai me xingar no chat e falar, não são iguais. Eles são celulares, eles funcionam da mesma maneira, eles têm WhatsApp, eles têm Instagram, eles têm basicamente as mesmas coisas. O que vai mudar é software, por exemplo, de câmera, o que vai mudar é a câmera mesmo. Então, é aí que vai o outro lado da moeda, que é a criação de uma comunidade,
através da própria Apple para com o seu produto para o consumidor final. E o último gatilho mental, antes de eu abrir realmente para as dúvidas, é em relação a propósito, tá? Propósito, ele é muito parecido com prova social e ele é muito parecido com conexão. Só que o propósito ele tem uma coisa diferente. Eu não sei se vocês já repararam, mas o propósito ele serve para ele vender mais produto, ele tem uma diferença aí no meio, porque o propósito ele é o famoso vamos juntos, tá? Como assim vamos juntos? Se você comprar um produto da Boticário, cada R$1 gasto em produtos da Boticário, eles vão plantar uma árvore por você. Então, eles estão basicamente falando que não foram eles que plantaram as árvores, foi você, consumidor, através das compras que você fez com a Boticário. Perfeito? Quanto que custa, de repente, uma semente ali para eles plantarem uma árvore no lugar que eles estão falando? Às vezes custa 1 centavo. É que a gente não vai pesquisar isso. A gente só está pensando no benefício no final. Que é, eles plantaram 100 árvores com os R$100 que eu acabei de gastar. Perfeito? E era isso, gente. Queria abrir para dúvidas, perguntas, o que vocês tiverem para realmente questionar ou falar.